Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio. E a falta de acesso regular a uma alimentação adequada por grande parte da população brasileira tem sido um dos principais desafios enfrentados pela sociedade ao longo dos últimos anos. O Brasil havia saído do mapa da fome da ONU em 2014, mas voltou a figurar no cenário a partir de 2015, obtendo um especial agravamento ao longo da pandemia. Para conversar com a gente sobre essa situação, nosso convidado de hoje é Henrique Salles Pinto, consultor legislativo do Senado. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos pela oportunidade. Henrique, para começar, tem 20 anos, pelo menos, que no Brasil vêm sendo implementados programas de combate à fome, com recursos da União, seja com programas sociais, ações sociais. Como explicar por que é que, pelo menos assim, não tem sido suficiente para manter um nível mínimo de segurança alimentar no país? Sim, Sérgio, realmente essa é uma questão muito importante para o nosso país e as reflexões que têm sido feitas para entender o problema, eu acho que são um pouco limitadas e é por isso que eu acho que a gente tem de pensar o combate à fome, as políticas de desenvolvimento social no Brasil em perspectiva de pilares que eu gostaria de resumir em 3, basicamente. Eu acho que se fala muito do primeiro pilar, que é o pilar propriamente político-institucional, quando você tem a Constituição Cidadã de 1988, que viabiliza uma série de direitos sociais, sobretudo no artigo 6º dessa Carta Magna, onde você tem o direito à alimentação, o alimento à moradia, o alimento à saúde, o direito à saúde, o direito à educação, dentre outros direitos sociais e que viabiliza, inclusive, o estabelecimento de algumas instituições ou instâncias que colaboram na perspectiva do desenvolvimento de estratégias de auxílio a pessoas hipossuficientes. Eu me lembro, por exemplo, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o chamado CONSEA. Ele surge poucos anos depois da promulgação da Carta Magna, em 1993, e o CONSEA ele é importante porque ele viabiliza a participação compartilhada entre agentes públicos e a sociedade civil organizada. Inclusive, a maior participação no CONSEA, tradicionalmente, é da sociedade civil organizada. 2/3 da composição do CONSEA é de pessoas comuns, da sociedade, das mais diversas áreas identificadas com o tema da alimentação, né, e do desenvolvimento social de uma maneira mais ampla. Então, esse é o primeiro pilar, o pilar político-institucional, em que se desenvolveu bastante ao longo dessas décadas, desde a promulgação da Constituição, e que se reconhece como um pilar importante. O segundo pilar, que é o mais famoso de todos, é o pilar das políticas sociais propriamente ditas, sobretudo daquelas de transferência de renda. Fala-se do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, que existe a perspectiva de voltar a ser chamado Bolsa Família, esse auxílio para famílias hipossuficientes inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido CadÚnico, e que surge esse conjunto de políticas de transferência de renda como herança de outros pequenos programas que foram muito importantes na década de 1990, como o Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, o Auxílio Gás, dentre outros pequenos programas que foram conhecidos como programas remanescentes. Então, esses 2 primeiros pilares são mais conhecidos, são mais falados pelas pessoas quando se lembram as estratégias de combate à fome no Brasil. Só que o terceiro pilar, muitas vezes não se identifica esse pilar como um pilar tão estratégico quanto, e talvez até mais importante na perspectiva estrutural de longo prazo, para a superação da fome do nosso país, que é o pilar econômico. Quando você fala especificamente de geração de trabalho e renda, quando você fala, sobretudo, na perspectiva dos trabalhos formais, empregos formais, né, que são muito mais estáveis do que os informais. A informalidade no Brasil é muito grande e alcança boa parte desse público o suficiente, além da própria valorização do salário mínimo. O que houve no Brasil, nesses primeiros anos do século XXI, foi um progressivo aumento do salário mínimo real, por um lado, e um progressivo aumento do mercado de trabalho formal, por outro lado, nesse eixo econômico que viabilizou, no ano de 2014, a possibilidade do Brasil deixar esse triste mapa da fome da ONU. Infelizmente, esse pilar se desestruturou progressivamente a partir do ano seguinte, 2015, e, portanto, dentro desse contexto de desestruturação do pilar econômico, a fome voltou a ser progressivamente um problema muito sério para a nossa sociedade. E aí você comentou, e eu também no início do programa, que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, acabou retornando, né?
Queria que você nos explicasse qual a diferença entre o conceito fome e insegurança alimentar no aspecto do país. Perfeito. A insegurança alimentar, de acordo com a escala brasileira de segurança alimentar e nutricional, ela é dividida em 3 fases ou 3 níveis. Você tem o nível leve, o moderado e o grave. Eu vou começar pelo leve, a explicar o que significa. O leve é quando você tem, numa determinada família, ou a restrição da qualidade dos alimentos consumidos, ou seja, a pessoa tem de substituir carne por ovo, a pessoa tem de substituir alimentos ricos, como verduras, ricos em proteínas e minerais e nutrientes de uma maneira geral, como legumes, verduras e os compostos de carne, por ovo, ou às vezes nem ovo, às vezes muito produto processado, ultraprocessado, como suco em pó, como bolacha. Então, quando você tem essa substituição por alimentos melhores, do ponto de vista nutricional, por alimentos pouco nutritivos e muito calóricos, isso já é uma possibilidade de configuração de uma situação de insegurança alimentar e nutricional leve. A pessoa não está no estado de fome, mas houve um decréscimo significativo na quantidade e na qualidade do alimento consumido naquele domicílio específico. Às vezes nem houve propriamente a diminuição da qualidade dos alimentos, mas já existe um temor de que isso possa acontecer. Houve uma restrição de renda por N motivos numa determinada família que começa a vislumbrar uma possibilidade de parar de consumir alimentos ricos em nutrientes, em proteínas, e que isso pode já trazer uma situação de insegurança alimentar e nutricional leve. Não se trata de fome, se trata de uma situação em perspectiva de restrição ou de diminuição da qualidade dos alimentos. Essa é a leve. A situação de insegurança alimentar e nutricional moderada é aquela em que você já tem uma certa restrição de alimentos que se concentra entre os adultos da casa. Então, é muito comum aquela mãe de família, aquele pai de família que deixa de comer para dar para os seus filhos. Os filhos ainda continuam comendo, só que os pais, a mãe ou o pai, já não comem mais o que comiam antes, já tem falta de alimento para eles. Então, essa já é uma situação de insegurança alimentar e nutricional moderada, já é um estado um pouco mais grave da insegurança alimentar e nutricional. E o terceiro estado, e o mais grave, que é a insegurança alimentar e nutricional grave, é a fome propriamente dita. Então, é quando você tem a restrição de alimentos na quantidade, além da qualidade, entre adultos e crianças do domicílio. Então, perceba que a fome não se confunde com insegurança alimentar e nutricional de uma maneira ampla. A fome é o estado mais grave, mais agudo, de uma escala de insegurança alimentar e nutricional que se pode vislumbrar. Infelizmente, no Brasil, tem crescido progressivamente o número de pessoas, de famílias, homens, mulheres, crianças que estão numa situação de insegurança alimentar e nutricional, sobretudo a grave, o que é muito sério, realmente. E, segundo pesquisas recentes, quase 59% da população brasileira está configurada, está nessa zona de insegurança alimentar, entre esses 3 níveis que você acabou de explicar para a gente. Como que isso pode impactar o país em termos de acesso, busca do sistema de saúde, impacto no mercado de trabalho, produtividade e outros aspectos? Perfeito. Sérgio, essa questão é muito séria porque o Brasil tem vivido que na geografia se conceitua como uma janela demográfica. O que significa a janela demográfica? É aquele estágio do desenvolvimento demográfico populacional de um país onde você tem a maior parte da população numa fase produtiva, entre 18 anos até 60 e poucos anos. É onde a pessoa naturalmente tem o maior vigor físico para produzir, sob o ponto de vista econômico, financeiro, para si e para sua própria família. Quando as famílias brasileiras passam por uma situação de insegurança alimentar e nutricional, seja da leve, passando pela moderada, indo para a grave, que é a fome, a própria condição de produção dessas famílias diminui significativamente. Você tem uma restrição da capacidade produtiva da população num momento em que a população brasileira está nessa janela demográfica, que é o momento onde países que hoje são ricos e que já viveram essa janela demográfica um tempo atrás, eles conseguiram acumular riqueza nesse momento para viabilizar recursos para sustentar uma população envelhecida
que produziu no momento em que tinha condições de produzir, no momento em que ela tem necessidades de mais cuidados de assistência social, assistência hospitalar, assistência das mais variadas naturezas. Então, a preocupação do Brasil é que, no momento de janela demográfica, a gente tem uma situação de insegurança alimentar muito significativa, que acaba prejudicando o acúmulo de riqueza para o país poder atender uma população que progressivamente vai envelhecendo e vai chegar um momento que vai precisar de um auxílio um pouco mais detalhado. Então, isso eu acredito que seja o principal impacto do que o Brasil tem vivido, de insegurança alimentar e nutricional, conjugado com uma janela demográfica que deveria ser melhor aproveitada e, infelizmente, não está sendo aproveitada da maneira que deveria por causa dessa situação de restrição alimentar. Agora, é curioso que você mencionou países que produziram, né, para sustentar sua população, enfim, mais envelhecida. E o Brasil é um dos principais exportadores de alimentos do mundo. Salvo engano, o segundo maior exportador de alimentos do mundo. E ainda assim a gente convive com situações de fome e insegurança alimentar no nosso país. Então, como que a gente explica essa situação? Sérgio, eu acredito que a situação brasileira de insegurança alimentar e nutricional, que diz respeito, em certa medida, a uma peculiaridade de uma situação do mundo um pouco mais ampla, outros países têm passado por isso, ela instrumentaliza o que a gente conhece como a restrição de renda para adquirir alimentos. O problema da fome é a falta de renda, não é a falta de produto, não é a falta de carne ou de cestas básicas disponíveis para as pessoas. Vou te citar um exemplo que transcende o do brasileiro para a gente entender essa situação. Eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos de desenvolvimento social no Haiti por 2 oportunidades. Haiti é conhecido como o país mais pobre aqui do nosso continente, as Américas e o Caribe. E no Haiti, quando você vai ao supermercado, você vê muitos alimentos, apesar da população estar passando fome, na sua maioria também. E o que falta não é alimento, porque você entra nos supermercados, as prateleiras estão cheias. O que falta é acesso à renda para as pessoas que estão nas ruas terem condições de adquirir aquele alimento. Então, o que explica o fato do Brasil ser um grande produtor de alimentos, um dos maiores exportadores, em alguns ramos o Brasil é o maior exportador, né? Quando pega a média, está entre os maiores, mas em várias questões o Brasil é o maior exportador, o maior produtor, enfim, de determinadas commodities importantes para a alimentação da população. O que explica o fato do Brasil ter essa condição, por um lado, de produção pujante e bastante desenvolvida, e uma população crescentemente em situação de insegurança alimentar e nutricional, é a falta de renda, seja na perspectiva da transferência direta de renda, que é aquele segundo pilar que a gente citou, seja na perspectiva da falta de condições de acesso a um mercado de trabalho formal mais estruturado de longo prazo, com valorização do seu salário em perspectiva de longo prazo, que acaba viabilizando, então, a pessoa de adquirir o produto que existe, está disponível, mas tem um preço. Boa parte das pessoas não tem tido condições de pagar o preço do produto que existe. Essa é a principal explicação. E considerando isso que você falou, não seria interessante, talvez, e te pergunto se já existem políticas hoje no nosso país de incentivar mais aquela família produtora rural para consumo mais local daquela região, enfim, daquela população, né, daquele povoado, para que não precise de renda para chegar ao supermercado, como você falou, o exemplo do Haiti, e possa consumir, né, produtos gerados localmente? Existem algumas estratégias. Eu me lembro da mais famosa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que se tornou o Alimenta Brasil, enfim, ao longo de 2021 para 2022. Houve a mudança do nome, mas o conceito continua o mesmo, em que o Estado garante a compra de determinados produtos do pequeno agricultor, do agricultor familiar, para ou distribuir para outras famílias, ou até mesmo para distribuir nas escolas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um dos grandes beneficiários dessa política. Então, já existem algumas políticas, mas que foram um pouco desarticuladas, eu digo, nessa perspectiva, a partir de 2015, que é o momento em que você tem uma piora progressiva da qualidade social das pessoas hipossuficientes no Brasil. Esses programas também perderam um pouco da sua dinâmica, dinâmica essa que acontecia na primeira década do século XXI. Agora, existe um outro fator também, Sérgio, que eu gostaria de lembrar, que diz respeito a pouco acesso a seguro agrícola para essas famílias. Eu cito esse exemplo porque o exemplo bem-sucedido de países asiáticos, irmãos nossos como China, Taiwan, dentre outros do Sudeste Asiático, são exemplos que mostram
que mais importante do que você transferir renda para a família e para o suficiente é você dar uma condição de seguro agrícola para aquele produtor quando passa por um momento de dificuldade, intempérie climática, seja por seca, inundação, ele tem um seguro que garante que mesmo que aquele produto que ele estava contando uma perspectiva de médio e longo prazo de ser viabilizado no mercado para ele adquirir renda, para consumir produto, ou até mesmo para si próprio alimentar, se esse produto se perde numa situação de catástrofe, o seguro garante a renda da família e o investimento dela para continuar produzindo. O Brasil é um país muito pujante na agricultura, como falamos, só que essa perspectiva, ou essa política de seguro rural específica, ela é muito mais direcionada para grandes produtores rurais no Brasil do que propriamente para os menores, para aqueles mais frágeis, para os mais vulneráveis. Esse é um ponto que eu acredito que possa ser melhor estruturado e melhor aproveitado nos próximos anos, para que também as famílias hipossuficientes tenham mais segurança financeira e previsibilidade no seu planejamento produtivo, seja para o consumo próprio, seja para destinar para outras famílias. Agora, um dos problemas também do Brasil é a questão do desperdício. E já há no Congresso Nacional, aqui no Congresso, projeto de lei tramitando para flexibilizar essa questão, no sentido de se evitarem perdas, produtos com validade próxima de ser atingida poderem ser destinados, excesso de produção também poder ser destinado a pessoas que necessitam do alimento. Eu queria que você comentasse, Henrique, para a gente como que está a tramitação desse projeto e o que ele prevê. Sérgio, na verdade, essas estratégias de combate ao desperdício de alimentos, elas são tradicionais no Congresso Nacional, nas duas casas, Câmara e Senado, já desde o final da década de 1990. Tinha um projeto conhecido como Bom Samaritano, de 1998, que foi um ícone para outros projetos também serem apresentados, elaborados e tramitarem no Senado Federal. Na Câmara existem outros também. Houve, no ano de 2016, um trabalho muito importante no Senado de compilação desses projetos, por meio do trabalho de um senador, Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Ele fez um substitutivo. Antes desse substitutivo, que é um compilado, um projeto que compila todos esses outros projetos com o mesmo tema, ele fez audiências públicas para escutar as pessoas, para escutar os produtores, para escutar aqueles que querem doar, mas que não conseguem doar, e entender quais seriam as causas do problema. E nesse contexto, ao apresentar o substitutivo, que traz incentivos para a doação de alimentos no Brasil, que traz a possibilidade de você ter uma margem na data de validade do alimento, para que, ainda que ele não possa mais ser vendido, ele ainda possa ser consumido, ser doado para consumo seguro, dentro de critérios técnicos. Esse substitutivo foi apresentado, foi aprovado no Senado. O Senado fez um trabalho muito eficiente para aprovar esse substitutivo. Foi enviado para a Câmara, que existem outros projetos na Câmara, como já dissemos, que tratam também do mesmo assunto e hoje se encontra na Câmara para debate da Casa. Nós entendemos que esse seja um trabalho que os deputados tenham a oportunidade de também trazer a sua colaboração. Tenho certeza que existe boa vontade política nesse sentido, para que a gente consiga trazer, de fato, a cultura da doação de alimentos no Brasil como algo comum, cada vez mais difundido, para atacar o problema de combate à fome que existe. E existe, por outro lado, muitos alimentos sendo desperdiçados por causa de uma legislação que hoje está em vigor e que é pouco moderna no sentido de estimular a doação. Então, se descarta muito alimento, se perde muito alimento, e existe a diferença entre descarte e perda, né? Quando você fala de descarte, é quando uma determinada família adquiriu um produto, mas não consumiu todo aquele produto e simplesmente joga no lixo. Esse é o descarte. A perda é quando você tem uma causa involuntária, como, por exemplo, o alimento sendo carregado num caminhão que na estrada passou por um buraco e o caminhão tombou e a carga se perdeu. Ali é uma perda, não é propriamente um descarte. Mas ambos vão no mesmo sentido do desperdício. Desperdiça-se alimento tanto porque se descarta, como porque se perde o alimento. O desperdício pega essas duas frentes. E os projetos que tramitaram no Senado, que tramitam na Câmara, eles podem trazer essa colaboração. O substitutivo aprovado no Senado de 2016, ele trouxe muito bem claramente essa diferença entre descarte e perda, e a Câmara pode dar sua contribuição para que em breve a gente tenha essa modernização tão esperada pelo público brasileiro. E você imagina que essa modernização virá num horizonte de quanto tempo? Sérgio, eu espero que venha num horizonte já de 2023.
né? O problema da fome é um problema urgente, né? Existe um jargão popular que diz que quem tem fome tem pressa, né? E dentro da pressa da fome, esse projeto seria muito mais do que bem-vindo se fosse aprovado ainda no primeiro semestre de 2023. Eu acho que, independentemente da linha política dos parlamentares, do governo que estará à frente do Brasil, existe uma boa vontade, um senso comum e pontos em comum no sentido de se combater a fome. E esse projeto poderia ser um dos marcos inaugurais dessa identificação do senso comum para combater a fome no nosso país. Você disse, quem tem fome tem pressa. Quem é esse público que mais sofre com a fome no país? Sérgio, o público que mais sofre com a fome no país é um público hipossuficiente que habita ou nas periferias das grandes cidades ou em regiões que são muito povoadas, mas que estão mais afastadas das cidades brasileiras. Eu cito especialmente o semiárido nordestino, o semiárido do norte de Minas Gerais. Existem muitas regiões amazônicas também, apesar de não serem tão densas populacionalmente falando. E famílias, independentemente da região em que habitam, que têm crianças pequenas. Existem estudos que demonstram que as famílias que têm crianças até 6 anos, elas representam o público mais vulnerável na perspectiva da segurança alimentar no nosso país. É por isso que existem algumas propostas de se estabelecer um Auxílio Brasil ou Bolsa Família que traga um incremento de renda além do valor básico para aquelas famílias que tenham crianças até 6 anos e que, obviamente, acompanhem essas crianças nas escolas, no acompanhamento no posto de saúde, questão da vacinação. Mas existem estudos que mostram isso. Então, essas famílias que ou habitam nessas regiões que identificamos, ou que têm crianças pequenas, famílias numerosas, que têm muitas crianças nessa faixa de 0 a 6 anos de idade, elas são o rosto majoritário da fome no Brasil. E são elas que devem ser as prioritárias no objetivo de se promulgar políticas e executar essas políticas para combater a fome no nosso território. A gente comentou aqui ao longo do programa sobre o Auxílio Brasil. Qual que é a tendência que você vê para esse próximo governo eleito, agora em 2022, para a questão do Auxílio Brasil, dadas as nossas limitações fiscais? Eu vejo 2 eixos de tendência, Sérgio. O primeiro eixo é o que a gente acabou de falar, é ter um aumento progressivo de renda às famílias que têm crianças pequenas e que são vulneráveis, identificadas como vulneráveis. Eu acho que essa vai ser uma tendência para se atacar o problema. É você dar um valor mínimo, que se discute em R$600, e se aumentar, se fala em R$150 por criança até 6 anos que compõe aquela família hipossuficiente. Só que eu acho que tem uma outra tendência que se fala muito pouco na mídia, mas que se conversa muito nos bastidores, eu acho que é importante a gente pensar juntos aqui, que diz respeito a você focalizar melhor o destino do recurso. Não propriamente destinar recursos, não se trata de gasto, se trata de investimento. Mas a gente precisa melhor localizar essas famílias e destinar de maneira mais efetiva esses recursos para essas famílias. Eu vou citar só um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou falando. O conhecido auxílio emergencial, que não se trata do Auxílio Brasil, o auxílio emergencial foi concedido no contexto da pandemia de Covid-19 ao longo do ano de 2020. Existem estudos, e o próprio Tribunal de Contas da União aponta, que houve um desperdício de recursos da ordem de 50 bilhões de reais, com o auxílio emergencial, ao longo desse ano de 2020. Como se desperdiçou? O recurso foi alocado de maneira inadequada. O recurso chegou a pessoas que não precisavam daquele recurso. A metodologia do programa auxílio emergencial é que pode ser questionada e incompreendida para entender o problema. As pessoas receberam o auxílio emergencial por meio de um autocadastro por telefone celular, o que dá muita margem para fraude. A pessoa, se tem má fé, ela pode fingir que é uma pessoa de baixa renda, entra num aplicativo de celular, se cadastra e recebe, ou como aconteceu no caso do auxílio emergencial, um valor que poderia ter sido destinado para pessoas que realmente precisam. Então, a questão da metodologia do investimento nas pessoas de baixa renda pode ser melhor alocada, pode ser melhor aprimorada, no sentido de se encontrar essas famílias. Por isso que se entra o conceito do que se perdeu ao longo, sobretudo do período da pandemia, de 2019 para 2020, e até 2022, em certa medida, se percebe um pouco essa perda do que a gente conhece como busca ativa das famílias hipossuficientes. O que é a busca ativa? Não se trata da pessoa autodeclarar-se
precisa ou se não precisa receber. Se trata do Estado, assistentes sociais que entendem do assunto do desenvolvimento social, irem até as casas das famílias para perceber se essa família precisa ou se não precisa do recurso. Então, por meio do aumento, por um lado, da questão financeira para quem mais precisa e, por outro lado, do aprimoramento da metodologia de identificação das famílias hipossuficientes, eu acho que o próximo governo, em 2023 em diante, vai ter melhores condições de atacar o problema da fome do Brasil. E, assim, a gente conseguir trazer de volta o Brasil para fora do mapa da fome, que é algo que todos nós queremos. Muito obrigado, Henrique Salles Pinto, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.